Fala, rapaziada, se você é nerd, tá perdido aí no país, que guerra é essa que tá acontecendo? O que tá acontecendo que eu não tô entendendo? É galera xingando Bolsonaro de um lado, é galera xingando Lula do outro, o que tá acontecendo nesse país? Eu sou o Danilo, do canal Mundo de Chuck, e eu vou ajudar vocês a... Vou tentar ajudar vocês a entender um pouco do que está acontecendo nesse momento político difícil do país. Eu não, na verdade, o Harry Potter e a J.K. Rowling. Puxa um banquinho, fica à vontade, pega aquela breja gelada na geladeira, não esquece a minha, e vamos lá. Bom, caso você esteja vivendo numa caverna nos últimos meses e não sabe o que está acontecendo no seu país, nós estamos vivendo um momento bem complicado. Estamos indo para o segundo turno das eleições presidenciais e um dos candidatos, o que teve a maior porcentagem de votos, Jair Bolsonaro, é um cara declaradamente que defende umas pautas bem ruins, assim, contra minorias, racista, homofóbico e tudo mais. E discutindo com algumas pessoas sobre esse período que me dando um pouco de angústia, um medo de para onde nós estamos caminhando, eu cheguei à conclusão, para algumas pessoas eu preciso ser bem didático. E aí eu falei, tá, vamos comparar com uma coisa. Antes de falar de política, vamos falar do Harry Potter. Quando você é apresentado ao mundo dos bruxos em Harry Potter, mesmo para você não ler os livros, mas só ver os filmes, não tem problema, dá pra você acompanhar. Nós somos apresentados ao mundo dos bruxos. É um mundo em que aparentemente as coisas estão funcionando bem. Você é apresentado a um mundo bacana, você tem Hogwarts, que é uma escola pública, sabe? Todos que são bruxos têm direito a frequentar aquela escola. É uma escola em que você vê que as coisas elas estão acontecendo, elas até acontecem bem, apesar de você ter um ou outro que levanta pautas escrotas, e aí é representado pela figura do Malfoy e da galera lá da Sonserina. Sonserina? É da Sonserina? Faz tempo que eu não assisto Harry Potter. Você vê ali a galera sendo recebida, você vê que é um mundo em que as coisas até funcionam bem, sabe? Você vê que mesmo a família pobre, representada aí pelos Weasleys, frequentam a mesma escola pública que a classe rica, representada pela família do Malfoy, por exemplo, e você vê que mesmo ainda nesse mundo, que é um mundo que você vê que não é um mundo escroto, ainda tem uns resquícios de coisas escrotas ali. A figura do Malfoy exemplifica bem isso, o pensamento dele, como ele, apesar deles viverem aparentemente o mundo dos bruxos ter evoluído, você tem o que eles chamam de sangue ruim ali, né, que são os que são metade filho de bruxo e metade filho de trouxa. Também frequenta essa mesma escola. Você vê que é um ambiente inclusivo, que tá ali e defende as minorias, né? Todos estão ali no mesmo ambiente, mas a figura do Malfoy ainda é a figura que vive sob o reflexo de algo passado, sobre o preconceito, não só ele, como vários outros personagens que vão sendo apresentados, e você vê que tem ainda esses resquícios desses pensamentos escrotos, eu diria. Porém, são pensamentos escrotos, mas que não são mais tão bem aceitos. Tem pequenos grupos que aceitam e ainda mantêm esse discurso, mas não são tão bem aceitos no geral. No geral tá todo mundo lá, o alvo Dumbledore e os grandes professores. Se eles presenciam alguma coisa assim zoada, eles logo refutam, eles falam, não, esse tipo de discurso não é aceito aqui, ainda que tem outros professores que também tenham esse pensamento. Você vai ver que não é só nos menores, não é só nos alunos, tem professores também que levantam essa bandeira do pensamento escroto. Mas no geral você vê que o mundo dos bruxos... Caraca, deixa eu ver se tá gravando. O mundo dos bruxos, apesar de ter passado por uma grande crise, ele tá ali, tá se organizando, as coisas estão se ajeitando e todos estão vivendo de certa forma até que bacana, mesmo que aquela sociedade também tenha os seus problemas ainda. Mas eles vivem em harmonia, vou colocar entre aspas aqui, eles vivem, não é uma crise, eu diria. E aí voltamos ao nosso mundo real. Eu também imaginei que a gente vivia isso.
Eu acho que a gente ainda tem muito o que caminhar nas pautas sobre antirracismo, contra a homofobia, contra o machismo. Eu acho que a gente tem muito o que caminhar sobre o massacre dos negros periféricos, das pessoas periféricas, o encarceramento. Tem muita coisa ainda que a gente tem que evoluir. Mas olhando no longo prazo, assim, olhando mais a fundo, analisando a história, eu sempre vivi pensando, ok, mas a gente ainda assim, com todos esses problemas, nós vivemos um período bom, um período em que todas essas pautas elas estão crescendo, estão ganhando espaço, estão sendo discutidas, estão sendo levadas a sérias, políticas públicas estão sendo criadas para combater tudo isso, machismo, homofobia, preconceito contra minorias. Então, apesar de a gente ter muito que caminhar, nós vivemos um período que a gente evoluiu, temos muito que evoluir, mas evoluímos e ele dá um respiro pra gente. Temos muita luta pela frente, mas estamos respirando. Tal qual o universo que a J.K. Rowling nos apresenta no Harry Potter. Olha, você tem um Malfoy aqui, mas eles estão todos em Hogwarts. A Hermione, que é uma mestiça, também tá na mesma escola. O Rony, que é um cara de uma família humilde, também tá lá, então você vê que eles também vivem esse período de calmaria. Porém, tem uma crise que aconteceu anteriormente. E essa crise, aparentemente, ela estava sanada. E aí voltamos ao Harry Potter. Você pensa, uma figura como aquele que não deve ser nomeado, o Voldemort, foi um cara que veio e quis se impor no passado, antes de a gente falar do momento do período do Harry Potter. Ele quis se impor pela força, e não só se impor pela força, pelo poder mágico que ele tinha. Junto com ele também trazia um monte de valores e pautas escrotas, sabe? Ele também pregava tudo isso, ele era o cara da raça pura, não gostava de mestiços e tudo mais. Estranhamente, todo mundo que seguia ele, a maior parte dos seus seguidores eram seguidores de uma classe mais alta, que se acha, sabe, eu tenho maior poder, eu sou melhor do que os outros. Então ele trouxe tudo isso e ele teve essa ascensão. Faz tempo que nós assistimos Harry Potter, galera, eu não vou lembrar como foi. Lembrei como foi a queda do Voldemort. Foi ele tentando. E aí você vê que tem pessoas resistindo contra aquilo, muita gente morre, inclusive os pais do Harry foram mortos por conta de toda essa ascensão dessa galera maligna. E depois eu posso brisar também e criar um comparativo do que simboliza os pais do Harry nessa luta toda. Falando assim por cima, eu diria que é o triunfo da resistência e do amor, e é uma semente de esperança pro futuro, sabe? Os pais dele morreram para que ele tivesse uma vida, e ele tem uma vida melhor do que os pais dele tiveram, porque morreram na guerra contra o Voldemort. E ele tem essa vida, a vida que ele segue, todo essa tranquilidade aparente que todos eles estão e que eles vivem, só foi possível por conta de todos aqueles que tinham morrido, se sacrificado, e os pais do Harry é o exemplo claro. Sacrificado, gente presa, como o caso do Sirius, muita gente, sabe, que lutou para que essas pessoas vivessem o que elas estão vivendo naquele momento, nesse momento em que nos é apresentado Hogwarts. E essas coisas vão sendo nos apresentadas conforme a história do Harry Potter vai se desenvolvendo. E voltando pro nosso mundo atual, acho que a gente vive isso, tudo isso que eu falei de longo prazo, que eu percebo que a gente evoluiu, que a gente cresceu nas pautas, na liberdade de expressão, nos direitos trabalhistas, tudo isso foram conquistas. A gente está vivendo conquistas de pessoas que vieram no passado, pessoas que lutaram, pessoas que morreram, pessoas que desapareceram, pessoas que sofreram. Toda essa galera lutou para trazer este mundo um pouco melhor que nós temos. Muito parecido com o mundo lá do Harry Potter. E é muito louco, né, como a gente não lembra disso. Mas, continuando, voltamos ao Harry Potter. E aí, aparentemente, as pessoas estão numa zona de conforto, sabe? Apesar de alguns pequenos problemas, a grande ameaça já tinha sido destruída. Não se fala mais nele, naquele que não deve ser nomeado, aquelas pessoas que seguiam ele estão tudo quietinha, estão na delas, estão meio que, sabe, ninguém mais segue o cara. Essas pessoas se desarmaram, né? Perderam peso.
E ninguém mais fala nele. Aparentemente aquilo é uma coisa que pertence ao passado. Não existe mais aquele que não deve ser nomeado ou o Voldemort. Aquilo não existe mais. Até que ele reaparece. Fala, opa, peraí, ele ainda tá vivo. E isso, pensando agora, é muito simbólico também. Ele não tá exatamente vivo. Ele tá ali no meio termo. Ele é quase morto. Ele tá quase morto e quase vivo ao mesmo tempo. Ele vive como... Ele vive... Olha que foda. Ele sobrevive meio que numa simbiose de outras pessoas. Outras pessoas precisam existir para manter ele vivo. No primeiro filme, se eu não me engano, ele vive lá na cabeça daquele professor. Sempre os professores de arte das trevas. Ele vive na cabeça, então como ele depende de outras pessoas para sobreviver. Ele perdeu o poder, mas ele ainda tá ali. Ele vive, ele tem uma existência dele. E todo mundo, boa parte, tanto de quem era contra ele, tanto de quem era a favor dele, acredita que ele morreu. A gente tá livre disso. No geral, o bruxo médio acredita que tá livre de tudo aquilo. Aquilo faz parte do passado. Agora a gente vive num mundo melhor. Mas olha que louco, como isso é simbólico. Ele vive na cabeça dos seus seguidores. Ou seja, mesmo que a pessoa tivesse morrido, ainda tem gente que acredita naquilo. Tem gente que mantém aquela fagulha e aquele pensamento vivo. Por isso o cara tá lá na cabeça do outro. Que da hora isso, né? Mas voltando ao nosso mundo, acho que é o que tá acontecendo agora também. Eu estava pensando... Eu acho que eu sou o Harry... Tô mais pra Rony, né? Porque eu não tenho essa grana toda do Harry, nem esse status. Tô mais pra Rony. Sou mais aquela galera que tá vivendo aqui um mundo melhor, ou suas histórias do passado, de coisas ruins e tudo mais. E não percebi. E a gente não percebeu como aquelas ideias ainda vivem, sabe? Por mais que a gente tenha vencido, e aqui... fazendo um link direto à ditadura e a períodos piores que a gente já viveu e que pessoas morreram, que deram a vida, que sofreram para que a gente tivesse um mundo melhor, mas como aquelas ideias, aparentemente elas estão enfraquecidas, elas não fazem mais parte do nosso dia a dia, não são um perigo real, mas como elas vivem ainda na cabeça das pessoas, como tem gente que levanta isso, como tem gente que pensa daquela maneira e que defende aquilo e aparentemente parecia que aquelas pessoas estavam enfraquecidas. Ou até, sendo um pouco mais romântico, que aquelas pessoas que defendiam aquilo, hoje não defendem mais. Elas evoluíram, elas não pensam mais, todo mundo evoluiu e aquelas pessoas também evoluíram. Mas não, como é louco, elas não evoluíram, elas só aceitaram. E aceitaram por uma pressão externa, por uma pressão do todo, assim. As pessoas não aceitam mais que venha o pai do Malfoy, por exemplo, com a tatuagem dele lá. Vamos aí, Lord Voldemort vive, as ideias dele vive. Não, a própria sociedade, o próprio entorno fez ele ter vergonha daquilo e não exaltar mais aquilo. Não é que ele mudou de pensamento, ele ainda continua tendo aqueles pensamentos, ele ainda acredita naquilo, mas o próprio meio se fortaleceu para deixar ele fraco, para deixar todo esse grupo fraco. E mesmo ele enfraquecido, ele ainda é uma pessoa escrota no geral, no dia a dia. Ele só tem menos poder do que ele tinha. Você vê quando ele vai à escola, a arrogância dele, como ele trata os outros, como ele olha os outros, e ele está transferindo toda essa forma dele de viver e de pensar pro filho dele. Então mesmo que ele morra, todo esse pensamento, todo esse culto ao Lorde das Trevas ainda vive no filho dele. E ele só não vai ao extremo de torturar pessoas, de matar pessoas e de se levantar para falar, vocês são os inferiores, porque o mundo ao redor dele criou mecanismos para abafar isso. Mas ele não mudou, ele continua pensando daquele jeito. Isso é tão claro que quando o Lorde das Trevas, e aqui eu já tô dando um salto maior, quando tem toda aquela parada, o Lorde das Trevas vai voltar, alguns acreditam, outros não acreditam, isso é balela, a gente nunca vai voltar a isso, não, isso não existe, tá morto, não sei o que. Quando ele volta, você vê como aquelas pessoas, elas estavam esperando a volta dele. Elas estavam ali, elas não mudaram, as pessoas não trocaram de lado, tirando alguns casos específicos de pessoas que evoluíram, como é o caso do Snape. O Snape mudou o pensamento dele. O Snape tem a marca lá, que é uma marca do passado, e ficou no passado. Mas no geral as pessoas, elas
voltam muito rápido com ele. Quando ele volta, as pessoas voltam, porque as pessoas falam, agora nós voltamos, agora nós podemos nos mostrar. Podemos nos mostrar na nossa arrogância, nas nossas coisas ruins, na nossa escrotidão, agora sim. Então não quer dizer que as pessoas se reconverteram quando ele reapareceu. Não, as pessoas não deixaram de seguir, não deixaram de acreditar nele e nas coisas que ele fala. E é isso que está acontecendo hoje, que me entristece bastante. Eu comecei a perceber que, falando especificamente, porque para mim é muito claro essa imagem do vilão, tá muito claro hoje o vilão que defende essas pautas ridículas, escrotas, na figura do Jair Bolsonaro, que é um cara que, assumidamente, o cara é aquilo, o cara nem se preocupa em não ser aquilo. Racista, machista, homofóbico, misógino, tudo de ruim tá nele. E aí, discutindo com as pessoas, eu fiquei pensando, poxa, peraí, tem vários motivos para as pessoas apoiarem ele, que não é a forma dele pensar. Mas hoje eu tô meio triste em perceber que sim, no fundo, as pessoas apoiam essa visão dele. As pessoas apoiam, as pessoas também têm um pouquinho disso nelas, em cada uma delas. E aí elas sempre foram isso. Elas só estavam escondidinhas ou aceitando por conta de uma pressão dos outros, externa. Sabe, a pessoa não pode ser machista, e ainda assim ela tinha a forcinha dela pra ser machista, mas ela não pode ser o escroto master, o ápice do machismo, num meio em que as pessoas vão falar, não, isso aí é zoado, mano, não seja isso. Mas ela ainda fica com aquele sentimento. E quando ela vê a possibilidade daquilo voltar, dele ter um representante, ele fala, ufa, agora é o meu momento. Ela tá com a caveira, ela tem a caveira no braço ali, ela não mudou, aquilo é dela. Ela pensa daquela maneira, e quando ela vê o Lorde dela surgindo, a figura dela emergindo, ela vai colocar a capinha dela e vai de encontro a isso. Fala, sempre sonhei por este momento. E aí, no nosso dia a dia, eu me sinto dessa maneira. Para mim, eu achava que nós tínhamos já conquistado várias coisas, nós estávamos bem, nós estávamos caminhando, temos muito que evoluir ainda, mas estávamos numa situação que a gente tinha ganho coisas e ninguém ia tirar isso da gente, porque foi conquistada com muita luta, com muita coisa, com muita morte. Mas não, você vê como quando volta assim, não é aos poucos, volta de uma vez, assim, ó, voltou. É como quando o Voldemort joga lá o símbolo dele no céu e a galera vem de uma vez. Você não vê, tipo, a galera, não, peraí, ou algum titubeando e falando, não, será que eu ainda quero apoiar ele? Não, a galera só surge. E é o que está acontecendo hoje, na minha opinião. A galera só surgiu. E aí a gente percebe como aquela sensação que eu tinha de, poxa, coisas conquistadas, elas foram conquistadas, mas não foram cristalizadas. E a qualquer momento a gente pode perder tudo isso. A gente pode perder de um momento para outro. É o que acontece com a galera lá. Você vê como Hogwarts se torna uma instituição escrota. Você vê como os bons professores, eles são tirados do poder. Como o Dumbledore é obrigado a se afastar. E aí a gente vê a Dolores chegando. A Dolores entrando, transformando aquele ambiente de Hogwarts, que era um ambiente, sabe, bacana. Um ambiente diverso, voltando a ser do nada, assim. Sabe, muito rápido, assim, tornando um ambiente duro. Como eles retrocedem muito rápido. Aquilo voltando muito rápido, assim. E esse é o meu medo que eu acho que a gente tá vivendo hoje. De as coisas voltarem muito rápido. Muito rápido mesmo. E o pior, com o apoio das pessoas. E aí, como você vê, como a gente passou todos os filmes e livros acompanhando o dia a dia de Hogwarts, nas picuinhas, nas pequenas coisas, mas tudo ainda estava num ambiente que era um ambiente que, apesar de tudo, apesar das pequenas escrotidões do Malfoy, era um ambiente que era um ambiente ali que os direitos estavam assegurados, as pessoas estavam vivendo ano a ano, indo pra Hogwarts. E aí, quando isso acontece, a gente perde toda aquela magia, toda aquela diversidade que existe. E aí a gente entra num momento que não faz mais nem sentido continuar ali. Você vê que não faz sentido pros personagens. O Harry fala, foda-se, não vou participar disso, isso aqui já não faz mais sentido nenhum. Os irmãos Weasley também falam, mano, já era, pra que eu vou ficar fazendo provinha aí? Olha o que a gente tá vivendo, olha o mundo que a gente tá vivendo. Mano, já era, galera, isso aí não vai colar mais, não vai adiantar mais. E aí você vê a galera se levantando e uns montando a armada de Dumbledore pra falar, mano, o bagulho ficou louco. Agora é hora até de quebrar algumas regras,
pra gente se defender contra o grande mal, contra algo que tá vindo aí, que não vai ter esse pensamento democrático de estudantes e tudo mais, não. A gente precisa se levantar, a gente precisa resistir. E do outro lado a galera indo, se mostrando do outro lado, não, a gente tá aqui junto, a gente sempre esperou o Lorde voltar. Esse é o mundo que a gente quer, a gente sempre gostou deste mundo. E a galerinha que fica ali ainda tentando seguir a vida deles, que fica ali vivendo a vida deles ainda, fazendo a provinha lá, seguindo a normalidade dele, mas não tem mais normalidade. Naquele momento virou guerra, é o mundo, sabe? E aí toda aquela galera que já lutou antigamente, que já tava cansada, tem que se levantar novamente pra lutar novamente. Nossa, eu dei uma cusparada quase na lente. E aquela galera tem que se levantar novamente, a galera que já batalhou no passado, porque vê tudo aquilo pelo que os amigos dele morreram, os amigos deles caíram, aquilo voltando e eles tendo que lutar de novo depois de tanta luta que eles já tiveram. A galera jovem fala, não, agora também é nossa vez de lutar. Então eles também entrando na luta e você vê esse embate. E eu acredito que isso é muito o que está acontecendo hoje. Como a gente está vivendo este momento, essa batalha. A gente está vivendo essa batalha. A gente viveu nos últimos anos esse período de aparente calmaria, em que parece que algumas coisas a gente já tinha conquistado, conquista de luta de anos, mas de repente parece que o grande mal, um grande retrocesso surge com grande força e com grandes seguidores, e aí você fala, opa, caraca, eu achava que a gente já tinha passado por essa fase, mas não, tá aí, tá forte, e tá vindo muito forte. E aí eu me coloco na posição de que se precisar de uma armada de Dumbledore, vamos montar uma armada de Dumbledore. É claro, galera, não tô falando de guerra. Acreditar em si mesmo. Precisa montar uma frente de debate, de discussão, uma frente forte. A gente precisa tomar partido. Porque agora o inimigo é bem claro. O inimigo tá posto e ele é bem claro. Por que não nós? E tal qual alguns dos estudantes que já falam, não dá mais pra ficar na normalidade do dia a dia, porque as coisas ficaram bem pesadas. Eu acho que é isso aí. Sabe? E quem normalmente acorda, as pessoas que mais acordam, as pessoas que acordam mais rápido, são as pessoas que vão sofrer mais com isso. É a Hermione, que é mestiça, são os Weasley, que vêm de uma família mais pobre, ali pro mundo dos bruxos, o Hagrid, que também faz parte, eu diria que é um símbolo ali do proletário, né? Do cara que trampa ali, os professores que têm uma tendência mais pensar de uma forma diferente, de trazer conceitos diferentes, progressistas também são os primeiros a sofrer. Que louco, né, galera? Então, eu espero conseguir ter expressado um pouco, que vocês consigam ter entendido a minha ideia, a minha comparação, o Harry Potter e política atual. Eu só queria falar aqui, acabei não roteirizando, espero que faça sentido isso pra vocês. E vamos lá, galera, a gente tá aí à beira de um segundo turno. Eu ainda estou botando muita fé que nós não teremos esse retrocesso todo, mas tá difícil. Tô vendo muita gente com caveirinha no braço aí, ó, trazendo de volta. O Lorde está de volta. E a gente tendo que ser armado de Dumbledore mesmo, tendo que atuar escondidinho, com medo e tudo mais. Mas eu ainda boto muita fé que a gente pode virar isso. Se vocês gostaram, deixa o curtir aí, compartilha, galera, compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos que se acham nerd. Eu acho que a cultura nerd, ela tem muita referência que dá pra gente fazer esses paralelos. Ouçam, tem um podcast que eu gravei com meu amigo Vinícius que a gente discute, dá pra ser um nerd reaça? E lá eu falo um pouco de como a cultura nerd, ela traz tanta referência que eu não consigo entender quem defende esses valores escrotos e se diz fã dessa cultura. Ouçam aí, vou deixar o link na descrição do vídeo. Compartilhem com os amigos, aquele amigo que tá defendendo uma bandeira e fala, mano, caralho, mas você foi assistir Star Wars comigo, mano, você é fã de Harry Potter, você não entendeu tudo que tava sendo colocado ali, você não sacou? Então por que você tá falando essas abobrinhas, mano? Compartilhe aí com a galera e deixa o joinha se vocês curtiram. Vamos discutir sem agressão a ninguém, sem ofender. Coloquem nos comentários a opinião de vocês. Valeu, galera, até a próxima!